Nós vamos ministrar uma palavra que tem como tema estabelecendo a atmosfera para a presença de Deus habitar. Estabelecendo uma atmosfera para a presença de Deus habitar. E para falar de presença, para falar de atmosfera favorável à manifestação da presença de Deus, nós não podemos deixar de falar de ninguém mais, ninguém menos do que Davi. Davi é um dos homens que mais me fascina, porque ele recebeu profundas revelações da parte de Deus e de forma poderosa ele teve o privilégio de escrever lindos salmos. Não só isso, de forma inimaginável, ele tocou o coração de Deus, conseguiu discernir o coração de Deus e foi achado como um homem segundo o coração de Deus. Quem gostaria de ser o homem ou mulher segundo o coração de Deus? Davi conseguiu esta façanha. Ele tinha um zelo profundo pela presença de Deus. Ele amava a presença de Deus. Ele fazia de tudo o que ele pudesse para poder estar na presença de Deus, mesmo não tendo o Espírito Santo como eu e você temos hoje. Amém? Glória a Deus. Nesta época, ele conseguiu desenvolver uma paixão pela presença do Senhor. Nós sabemos que Davi, ele era um exímio adorador. Além de tudo aquilo que nós vimos, que se viu na vida dele, ele era alguém que amava adorar e buscar a presença do Senhor. E nós vemos esse zelo e esse cuidado de Davi, quando nós olhamos como ele se importou e se preocupou em trazer de volta a arca da aliança, a arca de Deus. Então 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. No versículo 14, vá no versículo 14, diz assim: então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. 1 Crônicas, capítulo 15, isso é a segunda vez que Davi se prepara para trazer a arca do Senhor. Acontece que no capítulo 13 está demonstrado que o desejo de Davi de trazer a arca de volta, a arca que simbolizava a presença, a arca de Deus simboliza a presença e Davi sabia disso. Aconteceu na primeira vez que ele tentou trazer a arca de volta, aconteceu um trágico acontecimento, um episódio trágico. Já que na primeira tentativa de trazer a arca de volta, eles tentaram trazer a arca numa carroça. E aconteceu que no caminho de volta, em direção aonde Davi pretendia levar a arca do Senhor, no meio do caminho, os bois que levavam essa carroça tropeçaram, e no momento que os bois tropeçam, Uzá vai tentar segurar a arca do Senhor, e neste momento em que ele tenta segurar a arca do Senhor, o Senhor se desagrada dessa postura dele, que foi considerada uma postura de falta de reverência, de irreverência ao Senhor, e Uzá morreu naquele mesmo instante por tocar na arca do Senhor. Então Davi, receoso e por tudo aquilo que havia acontecido, ele resolve deixar a arca na casa de Obed-edom. E na Bíblia está relatado que pelo fato de Davi ter deixado a arca na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi profundamente, grandemente abençoada. Então, sabendo disso, Davi resolve pela segunda vez intentar ao seu plano inicial de trazer a arca de volta. Mas agora, Davi, no seu desejo de trazer a arca de volta, ele diz entre os capítulos e versículos, que são tantos, por isso nós estamos lendo todos aqui, ele diz que agora ele vai consultar ao Senhor. Então ele consulta ao Senhor sobre como trazer a arca de volta de onde ela estava. E consultando ao Senhor como trazer a arca, então ele encontra instruções de como fazer isso. E isso nos leva à primeira lição que nós precisamos aprender.
que para carregarmos a presença manifesta de Deus, nós precisamos observar as instruções do Senhor para as nossas vidas. Se queremos carregar e ter a presença de Deus em nosso meio, nós precisamos consultar o Senhor, a sua palavra, o seu Espírito, sobre como devemos caminhar e o que devemos fazer. Mas não só isso, em 1 Crônicas, versículo 16. E tem uma informação, né, que eu deixei de chamar a atenção aqui no versículo 14, que ele diz que os levitas, segura aí versículo 16 de 1 Crônica 15, que diz que os levitas, eles não só foram chamados para carregar a arca debaixo da instrução de Davi, que sabia que lá em Deuteronômio Moisés havia dado a instrução que quem deveria fazer isso eram os levitas. Então agora Davi está fazendo isso debaixo da direção do Senhor. Mas também agora ele fala assim, olha, vocês vão carregar a arca, mas é importante que vocês se consagrem. Davi diz, vocês precisam se consagrar. E isso nos ensina que, além de observar as instruções do Senhor para as nossas vidas, para carregarmos a presença manifesta de Deus, ter ela em nosso meio, eu e você precisamos nos consagrar. Nós precisamos nos consagrar. Por isso que esses 12 dias que nós estamos fazendo, eles são tão poderosos, porque eles nos dão a chance de jejuar, de renunciar, de matar a nossa carne, de orarmos, de buscarmos a presença de Deus, nos consagrando para que a presença manifesta de Deus se manifeste em nosso meio. E aí 1 Crônicas 15, 16, diz que Davi não fez só isso, ele não só seguiu as instruções, ele não só se consagrou, mas no versículo 16 diz que Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. No capítulo 16, vai lá no capítulo 16, versículo 1, diz então que eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi havia lhe preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Agora vai lá no versículo 4. Diz também que Davi nomeou algum dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Você percebe o que Davi fez aqui? Ele não só deu instruções, ele não só mandou os levitas se consagrarem, mas agora ele está dizendo, é necessário adorar. Então ele estabelece uma atmosfera de adoração. Ele diz, é necessário adorar. E eu e você sabemos, pela palavra de Deus, que o Senhor habita nos louvores, amém? O Senhor habita nos louvores. Isso significa que quando nós criamos um ambiente de adoração, nós atraímos a presença de Deus. Vou repetir de novo para você ouvir. Quando criamos um ambiente de adoração, nós atraímos a presença de Deus. Porque o nosso Deus habita nos louvores. Então no capítulo 36, agora no versículo 37, diz que então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente. Você repete comigo, regularmente. De acordo com as prescrições para cada dia. Então Davi está dizendo, agora vocês não vão só adorar, vocês vão adorar, mas vocês vão fazer isso continuamente. Vocês vão fazer isso como um ato contínuo na vida de vocês. Quando nós criamos esse ambiente de adoração, por exemplo, nós estávamos louvando aqui, esta casa, eu creio no meu coração e no meu espírito, aquilo que revela,
Quando nós estamos adorando aqui, toda terça, todo domingo, toda vigília, todo momento que nós estamos aqui, nós estamos buscando a face do Senhor, nós criamos neste templo um ambiente de adoração. Um ambiente onde a presença do Senhor se manifesta. É quase como que nós abríssemos um céu aberto sobre este lugar, porque a adoração atrai a presença de Deus. Você consegue entender isso? Toda vez que você está num ambiente de adoração, onde a palavra do Senhor é ministrada, onde a palavra do Senhor é exarada, onde as canções estão adorando e exaltando Deus, ali há um ambiente favorável para a manifestação de Deus. Então nesses lugares, nesses locais, assim como neste templo, só por estar aqui dentro, nós vemos conversões acontecerem, nós vemos batismo no Espírito Santo, nós vemos os dons do Espírito sendo derramado. Por quê? Porque a presença manifesta de Deus é atraída. Eu me lembro de dias neste lugar, neste local, culto de terça-feira, de pessoas entrarem por aquela porta, sem saber o que estava fazendo aqui. Entrava por essa porta, muitas vezes já aconteceu de pessoa entrar aqui endemoniado, trazido por obrigação do próprio Deus, trazido aqui dentro para ser liberto. Por que isso acontece? Porque um ambiente de adoração foi criado, onde a presença do Senhor se manifesta. Eu me lembro no centro do Riacho, nas vigílias que nós fazíamos durante a noite, eu me lembro de pessoas batendo na porta, querendo entrar, porque a presença de Deus, alguma coisa lá na frente, estava atraindo aquelas pessoas para dentro. Por quê? Porque foi criado um ambiente de adoração, onde a presença de Deus se manifesta. Esteja em lugares onde a presença de Deus é cultivada. Esteja em lugares onde a adoração está buscando atrair o Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Davi ainda fez o seguinte, ele não parou por aí, ele seguiu as instruções do Senhor, ele se consagrou, ele estabeleceu um local de adoração. Lembra, nós estamos falando de Davi. O cara era especialista na presença de Deus. Então se ele está nos dando as instruções, é porque nós estamos ouvindo de quem que sabe muito. Escreveu salmos, ele recebeu revelações de Deus, que até hoje eu olho no Velho Testamento e digo assim, como que Davi conseguiu ter uma noção disso na época dele? Mas ele conseguiu porque ele passava tempo com Deus. Ele era um adorador. E aí, em Crônicas 25 agora, capítulo 25, 1 Crônicas, versículo 1, disse ainda que Davi fez o seguinte: Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum para o ministério de profetizar, ao som de harpas, liras e símbolos. Para por aí. Davi estabeleceu o ministério profético diante da arca de Deus. Olha o que é poderoso. Veja, preste bem atenção, né? Davi não tinha acesso ao Novo Testamento como nós temos hoje. Davi não tinha o Espírito Santo como eu e você temos hoje. O Espírito Santo mora dentro de nós, amém? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas mesmo não tendo o Novo Testamento em mãos, Davi sabia o poder da declaração. Davi sabia o poder de declarar no mundo natural, que ia atingir o mundo espiritual, palavras de fé daquilo que nós queríamos ver. Ele sabia o poder da língua que hoje nós temos, lá em Tiago, capítulo 3. Hoje nós temos, ele não tinha, mas ele já sabia, por isso ele estabeleceu na arca um processo de estabelecimento de uma atmosfera que fosse favorecer a manifestação da presença de Deus. Você pode dizer amém? Com certeza, Davi já sabia, Gênesis, que pela palavra todas as coisas haviam se criadas. Com certeza ele já tinha essa informação. E ele sabia que tudo que existe foi criado a partir do que não existe. Então essas informações ele já tinha. E ele colocou em ação o ministério profético, porque ele já sabia o poder da expressão. E é por isso que é extremamente importante, presta atenção, que nós monitoremos como está o nosso coração.
e aquilo que procede do nosso coração para as nossas bocas, aquilo que nós estamos entretendo nas nossas mentes, porque dia após dia nós profetizamos com as nossas palavras. Davi está nos ensinando aqui um segredo poderoso para que nós possamos atrair a presença manifesta de Deus, pois com nossas palavras, atitudes e pensamentos, palavras, atitudes e pensamentos, porque às vezes a gente não fala, mas a gente age. Palavras, atitudes, pensamentos, às vezes a gente não fala, não age, mas a gente pensa. Palavras, atitudes e pensamentos criam um ecossistema ao redor das nossas vidas. Um ecossistema favorável ou desfavorável à manifestação da presença de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, se quisermos criar uma atmosfera favorável à manifestação da presença de Deus, nós precisamos monitorar aquilo que nós temos profetizado. Você está entendendo? Quando você abre a boca, queira ou não, você está profetizando. Só que Davi sabia disso. Tanto que se você ler o capítulo 16 de 1 Crônica, você vai perceber lá, que Davi mandou eles fazerem petições, mandou cantar, mandou profetizar, e ele falava assim, olha, na hora que vocês forem cantar, profetizar, começa a declarar que Deus é bom, começa a dizer os grandes feitos que Ele fez no passado, declare as maravilhas de Deus. Então ali Davi está nos ensinando o que profetizar sobre as nossas vidas. Como nós vamos liberar palavras, atitudes e pensamentos que vão criar um ecossistema favorável à manifestação da presença de Deus. Você pode dizer amém? Presta atenção nisso agora. Porque aquilo que temos falado revela no que temos crido. Aquilo que nós falamos revela no que nós estamos crendo. As nossas palavras manifestam as nossas crenças. Você lembra que no Novo Testamento, os discípulos trouxeram um menino do qual eles não conseguiam expulsar um demônio. E aí, diante para Jesus, e aí o pai implora para que Jesus expulsasse, liberasse o menino daquele demônio e diz, olha, se podes, faz alguma coisa por ele. Qual foi a resposta de Jesus? Se podes, tudo é possível ao que crê. Pega isso agora, inverte. Aquilo que nós temos crido é aquilo que nós temos falado. E aquilo que nós temos falado é aquilo que nós temos acreditado e colocado a nossa fé. É possível criarmos um ecossistema desfavorável à presença de Deus, baseado naquilo que nós estamos liberando. Contrariamente, se eu e você direcionarmos as nossas bocas, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, já que tudo é possível ao que crê, nós podemos criar um ecossistema e uma atmosfera onde a presença de Deus vai cair poderosamente todos os dias das nossas vidas. E se você olhar, por exemplo, quando você tira estas coisas, né? Porque nós falamos, aquilo que nós temos falado é aquilo que nós temos crido. Mas uma vida sem esses elementos, né, que Davi nos ensinou, seguir as instruções de Deus, que significa a sua palavra, se consagrar, jejuar, orar, né, renunciar a alguns prazeres da carne. E aí se nós tirarmos o ministério profético, que é dizer aquilo que nós queremos ver, ou sairmos também debaixo de um ministério de adoração ao Senhor, nós podemos cair num problema terrível, que é um ambiente de incredulidade. A falta destes elementos que atraem a presença de Deus gera um ambiente de incredulidade, onde nada é possível. Vocês lembram quando Jesus chegou na cidade de Nazaré, de volta à sua cidade, e ele começa a conversar com as pessoas que ali estavam,
E aí no final da conversa, lá em Mateus capítulo 13, versículo 58, diz assim: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Você percebe que dependendo do ambiente que nós estamos inseridos, daquilo que nós temos pensado e daquilo que nós temos falado, nós podemos impedir a manifestação da presença de Deus pela causa da criação de um ambiente de incredulidade. Eles estavam ouvindo Jesus naquele momento, eles estavam maravilhados com tudo que Jesus estava falando. De repente, caiu na cabeça deles: ué, mas esse não é aquele menino? Esse não é o filho do carpinteiro? Não, esse cara não pode ser. De repente eles fecham os olhos deles para tudo que estava acontecendo e eles criam um ambiente de incredulidade. E a palavra do Senhor diz: Jesus não pôde fazer os milagres ali que fizeram em outros lugares. Os milagres poderosos que Jesus havia feito em outro lugar, Ele não pôde fazer na sua terra natal, porque as pessoas ali estavam debaixo de um ambiente de incredulidade. A falta desses elementos que nos proporciona e nos impulsiona para a presença de Deus, pode nos colocar numa situação em que a presença de Deus não se move favoravelmente. Agora, o contrário disso, quando uma atmosfera de adoração é criada, tudo muda, tudo muda. Davi, na época em que ele estabeleceu esse tabernáculo e esse ambiente de adoração, diz a história que ele viveu os anos dourados do seu reinado. Ele viveu os anos dourados do seu reinado, onde a adoração foi estabelecida 24 horas por dia, 7 dias por semana. E de alguma forma, ele atraiu a presença favorável de Deus, de tal forma que ele ganhou todas as batalhas. E ele viveu os anos dourados do seu reinado. Quantos querem viver os anos dourados da sua vida? Aleluia! Quando há uma atmosfera de adoração contínua, Deus vem e governa a nação, dando paz e prosperidade a todos. Quando o ambiente de adoração é criado, Deus se manifesta, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera, Deus se move em nosso meio de forma linda e poderosa. Procure estar debaixo de locais e ambientes de adoração. Em seguida, essa foi a história de Davi. Em seguida, no reinado de Salomão, vemos novamente o cuidado com o estabelecimento da atmosfera. Vai lá em 2 Crônicas agora. 2 Crônicas capítulo 5. Tudo isso que eu estou falando, se você quiser todos os detalhes, é só você ler os capítulos do 13 ao 17 de 1 Crônicas. E depois do 5 ao 7 de 2 Crônicas. Davi teve todo esse cuidado. E ao que parece, ele passou esse cuidado ao Salomão. Lembra que Davi queria construir um templo, mas o Senhor disse que ele não construiria. Quem faria isso era o seu filho Salomão. Então em seguida, no reinado de Salomão, nós vemos novamente esse cuidado, né? 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Versículo 2. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Versículo 4. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins.
Versículo 13. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom. Você pode repetir: Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Mais uma vez, Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E quando Ele fez isso, diz a palavra do Senhor, então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Uma nuvem da presença encheu o templo do Senhor. Isso me lembra, por exemplo, aquele episódio do filme Quarto de Guerra. Quantos já assistiram? Vocês lembram que quando uma pessoa entra no quarto em que aquela mulher, aquela senhora, havia adorado, buscado, orado por muitos anos, quando alguém que tinha o Espírito Santo entrou naquele lugar, se eu não me engano foi um pastor, entrou naquele lugar, ele pôde perceber a presença manifesta de Deus. Porque ali havia sido criado um ambiente de adoração. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Esse ambiente de adoração você pode criar lá no seu quarto, na sua casa, para que todos, quando entrarem de lá, as pessoas se convertam, as pessoas sintam a presença do Senhor, e não só a sua família seja edificada. E ali naquele lugar ela criou uma atmosfera, porque aquele lugar estava impregnado com orações que miravam o Deus do impossível. Você pode fazer isso onde você está na sua casa. Esse é o ambiente que eu creio que há aqui. E no versículo 13, você viu que a atmosfera que ali se criou, se estabeleceu, e foi tamanho que a presença, ao colocar a arca naquele lugar e fazer aquelas orações, diz que então uma nuvem encheu o templo do Senhor. E no versículo 14, diz que a coisa foi tão forte, no versículo 14, que relata a consequência daquilo. Diz que de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. A glória do Senhor invadiu aquele lugar, porque a arca estava ali posicionada. E as pessoas estavam adorando, buscando, se consagrando. Então a presença do Senhor se manifestou de forma linda e poderosa. Eu me lembro, tinha um lugar nos Estados Unidos, onde nós estávamos estudando, que chamava Centro Cívico. Ele parecia um anfiteatro, um local grande, muito grande. E de segunda a quinta-feira, nós adorávamos ao Senhor mais ou menos 2 horas por dia. 2 horas por dia, louvando e adorando o Senhor, de segunda a quinta-feira, de segunda a quinta-feira, de segunda a quinta-feira. E aquele lugar, nos finais de semana, ele era usado para shows, eventos e tantas outras coisas. Não era um local próprio, era um local alugado. E eu ouvi os inúmeros testemunhos. Tinha show, por exemplo, show de rock, naquele centro cívico, no mesmo lugar que a gente adorava. Havia show de rock e tantas outras coisas que não vale a pena nem mencionar. E isso vem acontecendo durante anos, não foram só os nossos anos. Isso vinha acontecendo durante anos. E não foram poucos testemunhos que eu ouvi, baseados e parecidos com aqueles que eu contei aqui, de pessoas que iam para lá, por exemplo, participar de um show de rock, de uma peça, e do nada eles caíam prostrados diante de Deus e começavam a chorar. Tantas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. E os funcionários daquela casa, que a maioria já tinha feito a escola, já tinha participado da escola, eles registravam esses testemunhos e contavam para a gente. Só pelo fato de eles estarem naquele ambiente de adoração, onde havia sido criado um céu aberto, mais aberto do que, né? O céu já está aberto, o céu não está fechado, mas naquele lugar, de forma sobrenatural, um céu mais aberto era criado. E só das pessoas entrarem ali naquele ambiente de adoração, elas eram tocadas pela presença de Deus.
Esse é o local que está disponível para cada um de nós, para mim e para você, que nós podemos gerar e criar com a nossa oração, com a nossa intercessão e com o nosso ministério profético. Amém? Você pode dizer amém? Você não fica empolgado com isso? Eu fico empolgado. Eu falo, meu Deus, o que está disponível para nós? Neste mesmo lugar, enquanto nós adorávamos ali de segunda a quinta-feira, domingo, 2 horas por dia, adorando, buscando a Deus, eu vi coisas que eu disse para mim mesmo, falei, meu Deus, o que um ambiente de adoração, o que um ambiente favorável à manifestação da presença de Deus não pode fazer? Eu vi pessoas que há 25 anos buscavam batismo no Espírito Santo, assim ó, pum, batizada no Espírito Santo. Eu vi pessoas no chão, debaixo da presença de Deus, assim de uma forma, do que eu costumo dizer, fulminada pelo Espírito Santo, fuzilada pelo Espírito Santo. Eu vi dons sendo recebidos, eu vi a presença do Senhor se mover assim de uma forma que eu nunca vi na minha vida, pelo menos eu não participei da Rua Azusa, eu não participei de outros avivamentos como no País de Gales, então eu vi coisas que eu só ouvia falar nos livros. Por quê? Porque um ambiente de adoração que buscava atrair a presença de manifesta de Deus, foi atraída para aquele lugar. Eu tenho visto isso nas células, tem umas células que eu estou ouvindo aí, que o negócio está pegando fogo. Por quê? Porque um ambiente de adoração está sendo criado nestes locais, em que favorece a presença manifesta de Deus descer nestes locais. E eu creio que nesses 12 dias não serão diferentes, porque eu já tenho ouvido testemunhos, e eu sei que toda vez que nós nos dispomos a seguir a direção do Senhor, a nos consagrar, a criar esse ambiente de adoração, a profetizar aquilo que nós queremos ver, Deus se manifesta. Deus se manifesta, porque é promessa dEle para as nossas vidas. Em 2 Crônicas, capítulo 7, continuando, versículo 1, diz assim: assim que Salomão acabou de orar, olha o que aconteceu. Quem gostaria de ver fogo descer neste lugar? Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo dos céus e consumiu o holocausto e o sacrifício. Que você seja o sacrifício nas mãos do Senhor. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes, presta atenção, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Você consegue imaginar e pensar num ambiente desse? Onde você não consegue passar por aquela porta? Existe um relato de um grande avivalista, como que é o nome, Eber? Wigglesworth. Wigglesworth. Como que é o primeiro nome dele? Smith Wigglesworth. É um nome difícil de pronunciar. Existe uma história relatada. Esse cara foi um avivalista. Uma determinada vez ele começou a buscar a Deus num culto, num templo, e diz que a presença de Deus se manifestou. Esse cara era maluco, tá? Em vida você não gostaria dele. As pessoas só passaram a gostar dele depois que ele morreu. Porque o cara, ele é assim, aqueles cara difícil de descer na garganta. Ele machucava a sua fé. Entendeu? Ele não desafiava a sua fé, ele machucava a sua fé. Porque ele era muito ousado. Então se você demonstrasse ser um pouquinho ousado, menos ousado, você ia ser ofendido por ele. Diz que em um determinado culto, num templo, ele começou a orar. E a presença de Deus desceu de tal forma, depois de um ambiente de adoração, de buscar, ele começou a orar. A presença de Deus desceu de tal forma, que as pessoas começaram a correr para fora do templo. As pessoas começaram a correr para fora do templo, porque elas não aguentavam a presença do Senhor naquele lugar. Eles diziam, se nós não sairmos, a presença do Senhor vai nos matar. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Nós temos uma promessa para esta casa. Uma promessa que está guardada, as 7 chaves. Mas se quiser a gente abre para você. O Senhor uma vez nos disse que a presença do Senhor nesta casa, um dia vai ser tão intensa, tão poderosa, que haverão
abalos físicos neste lugar. Abalos físicos neste lugar. Por que eu estou dizendo, pode ficar de pé que nós vamos orar. Por que eu estou dizendo e falando de arca, falando de atrai a presença do Senhor? Porque hoje, eu e você somos essa arca. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Agora estou mudando, estou invertendo. Antes existia a arca, porque as pessoas não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje. Hoje existe você e eu, que somos o templo do Espírito Santo de Deus. E hoje, a adoração, as instruções, a consagração e o ministério profético buscam, em primeiro lugar, estabelecer e atrair a presença manifesta de Deus em nós, em cada um de nós. Cada um de nós podemos carregar essa presença manifesta de Deus. Lembra no Novo Testamento? Pedro ia passando e as pessoas com a sombra dele eram curadas. Pedaços de roupa da mão de Paulo eram levados aos enfermos, eles eram curados. Porque alguma coisa aconteceu que eles conseguiram atrair a presença manifesta de Deus para a vida deles. Isso está disponível para mim e para você. E eles conseguiram de alguma forma também, isso está disponível para nós, atrair também a presença de Deus para um determinado local, onde não seja necessário sequer orar por muitas coisas, porque a presença de Deus vai fazer tudo mesmo antes da gente falar. Por quê? É como no Novo Testamento, Jesus disse que em alguns momentos a presença de Deus estava presente para curar. Não era necessário falar nada. Simplesmente acontecia. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Eu creio que esse é um ambiente favorável, esse é um momento favorável para que a presença de Deus se manifeste mais ainda. Eu quero agir em fé agora e declarar que o Espírito Santo vai começar a se mover neste lugar. Não só aqui, para você também que está em casa. Se aproxima agora do Senhor.